tarde a todos. Hoje nós vamos dar início a mais um seminário da nossa Sociedade Brasileira de Parasitologia. Então, como vocês sabem, realizamos esses seminários todas as quintas-feiras, às 16 horas. Hoje tivemos um pequeno problema técnico que atrasou um pouco a realização deste. Então, teremos hoje dois palestrantes que vão falar sobre doenças transmitidas pelos carrapatos. Será, então, as conferências, as palestras são preferidas, então, pelo professor Matias Szabo e pela professora Isabel Miranda dos Santos. Só lembrando a todos que na próxima quinta-feira nós teremos a participação também, a realização do próximo seminário sobre paleoparasitologia, que nós teremos então a apresentação da professora Elisa Pucu de Araújo e da doutora Daniele Lerles. Para dar continuidade então a esse seminário, eu vou convidar o doutor Itabajara Vaz Júnior, que será o moderador dessa apresentação e também fará a introdução aos nossos palestrantes. Mais uma vez agradeço então a participação de todos a esse evento e espero que todos possam comparecer também nos próximos seminários. Só lembrando que esse seminário estará gravado no YouTube, podendo ser visto na plataforma do YouTube da Sociedade. Estão lá todos os seminários até agora realizados. E lembrando também que o site da Sociedade está sempre disponível com atualizações em que todos podem também verificar e ter notícias da nossa sociedade. Então, um abraço, agradeço a todos a presença e passo a palavra então para o doutor Itabajara para fazer a introdução dos nossos palestrantes. Bom seminário a todos. Boa tarde a todos. Gostaria primeiro de agradecer o convite da sociedade para coordenar essa sessão de palestras. Os dois palestrantes que vão apresentar hoje são bem conhecidos. O primeiro é o Matias Szabo. O Matias é médico veterinário formado na Universidade Estadual Paulista. E o mestrado e o doutorado dele foi em patologia na USP. E atualmente ele é professor associado na Universidade Federal de Uberlândia. E o Matias ele tem uma grande experiência em trabalhar com carrapato, principalmente carrapatos de animais silvestres, e o impacto disso na saúde humana, e também com a transmissão de doenças que os carrapatos fazem. E o Matias ele tem trabalhos clássicos, principalmente para mim, tem um trabalho muito clássico dele, que foi no início da carreira dele, onde ele mostrou que os hospedeiros, diferentes hospedeiros respondem de maneira diferente para diferentes espécies de carrapato. Então, isso mostra que, para entender a interação carrapato e hospedeiro, você tem que entender não só o carrapato, mas estudar também o hospedeiro. A segunda palestrante de hoje será a Isabel Miranda Santos. A Isabel é médica, formada na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, e tem mestrado na Federal do Rio e doutorado na USP. E, atualmente, ela é professora da USP Ribeirão Preto e ela trabalha com imunologia aplicada. Então, o foco dela é leishmania e carrapato, mas especificamente em carrapato. Ela trabalha na acreditação tanto de proteínas de carrapato que possam ser usadas como antígeno vacinal, mas também como entendendo a resposta imune do bovino, do hospedeiro, e analisando que tipo de resposta imune e qual é a influência da genética desses animais para montar a resposta imune. Mostrando que para desenvolver vacina não basta clonar e expressar um gene, e sim você tem que ter, além da proteína antigênica, você tem que entender a resposta imune que o hospedeiro vai montar. Essa palestra agora vai ser os dois apresentados, e nós tivemos um problema técnico na hora da gravação, e os primeiros minutos da palestra do Szabo vai sofrer um corte, mas o restante toda a palestra dá para compreender a perda. Obrigado a todos. Seres humanos. Então, a ideia é saber como que esse carrapatinho está justamente na nuca do colega, é um colega pesquisador que está com um carrapato embrioma ovale na nuca. Bem, de forma geral, a gente tem mais ou menos, hoje já deve ter ultrapassado 900 espécies de carrapato no mundo,
e no Brasil também já ultrapassamos 70 espécies. Isso quer dizer o quê? Que nós temos espécies diferentes em diferentes partes do mundo. Na verdade, no Brasil também, de acordo com o bioma, de acordo até com o microambiente, eu tenho espécies diferentes de carrapatos, né? Qual que é a relevância de carrapato, né, na saúde? Né? Então, o grande problema é a transmissão, né, de patógenos. Então, quem trabalha em hospital veterinário sabe que a liquiose canina, por exemplo, é um problema sério. No campo, a tristeza parasitária com babésia, anaplasma, é um problema sério. E assim por diante. Então, nós temos uma série de doenças importantes, né, agentes transmitidas por carrapatos importantes para animais. Mas ele também, o carrapato transmite doença para seres humanos, principalmente no hemisfério norte. No hemisfério norte, ele é o principal vetor de doenças para seres humanos, em especial por causa da borreliose de Lyme. Tá? Mas tem várias outras de importância, como a encefalite viral, um vírus flavivirida, né? Febre hemorrágica da Crimeia e Congo, bunhavirida e rickettsiosis. No Brasil, nós temos problema maior com rickettsiosis humanas. Mas carrapato também pode espoliar hospedeiros, no caso de bovinos, isso tem uma importância econômica grande, e causar toxicoses, por exemplo, paralisias ou lesões locais muito graves. Tá? Mas, quem olhar essa palestra, depois não vai querer ver carrapato mais nem pintado de ouro. Mas a verdade é que tem gente que convive com carrapato todo dia. Né? Então, eu quero deixar claro que nós vamos falar de problemas ocasionais, localizados, focalizados, vamos tentar entender isso, mas que isso faz parte do dia a dia de muitas pessoas nas áreas rurais. Tá? Como que eu vou abordar isso? Eu vou abordar a picada humana a partir de 3... Está tendo um microfone aberto aí. Tá? Eu vou abordar a partir de 3 aspectos, que é definir uma área de perigo para a picada de carrapato, o risco de exposição nessa área e a capacidade parasitária do carrapato especificamente. Quando eu falo em área de perigo, né, eu tenho que pensar o seguinte: carrapatos, eles têm uma relação com o ambiente muito importante, tá? Então, uma área de perigo onde está presente aquele carrapato que eventualmente possa picar um ser humano. E vai depender das necessidades ecológicas do carrapato, tá? Por isso que ambientes diferentes vão ter carrapatos diferentes e problemas diferentes. O ser humano vai ser picado quando ele entra numa área em que os carrapatos são mantidos por outros animais. Normalmente, ele não é um hospedeiro que manteria populações de carrapato. O segundo aspecto que eu vou abordar é o risco de exposição em uma área de perigo. Então, o ambiente tem carrapato, está sendo mantido em um ambiente adequado, e o ser humano vai entrar naquele ambiente. Qual que é a possibilidade de ele se encontrar com esse carrapato? Né? É o encontro físico do carrapato, é quando tem uma coincidência no tempo e espaço entre o hospedeiro humano e o carrapato. Isso, evidentemente, em uma área de perigo, vai depender do comportamento tanto do ser humano como do carrapato. E, por último, se o carrapato chegou no hospedeiro, ele tem que ter uma capacidade parasitária frente àquele hospedeiro. Tá? Então, a gente poderia chamar isso de especificidade parasitária. Porque se isso não existir, não vai existir o parasitismo, transmissão de doença e assim por diante. E, para isso, quando a gente fala em especificidade parasitária, é a capacidade que o carrapato tem em atravessar barreiras, né, controlar barreiras e mecanismos de defesa que aquele animal, no caso ser humano, tenha. Sejam esses barreiras físicas, mecanismos de defesa inatos e adquiridos, né, que caracterizam, então, a especificidade parasitária. Tá? Então, voltando então para a área de perigo, que é aquele primeiro tópico. Tá? Primeiro, acho que é muito importante colocar, até para entender a epidemiologia de doenças transmitidas por carrapatos para seres humanos, mas isso vale para outros animais também, é que o patógeno, que é um micro-organismo que vai estar presente nesse carrapato, ele também tem especificidade por carrapato. O carrapato é um hospedeiro para ele. Então, determinadas espécies de carrapato vão ter determinadas espécies de patógenos. Por outro lado, os carrapatos têm uma especificidade ambiental.
Isso significa que doenças transmitidas por carrapatos vão estar associadas a ambientes específicos. Tá? Isso ficou muito evidente em alguns trabalhos, mas o mais importante, mais básico, que mudou um pouco a nossa visão dessa questão de especificidade, foi esse trabalho de 1996, que mostrou que carrapatos têm uma especificidade maior por ambiente do que por hospedeiro. Não que não tenha uma especificidade por hospedeiro, mas o ambiente é mais restritivo, mudanças de ambiente são mais restritivos, as necessidades ambientais são mais importantes para o carrapato do que o hospedeiro. Isso vai ficar mais claro ao longo da apresentação. Isso foi reforçado numa meta-análise feita aqui para carrapatos neotropicais. Né? Então, isso acontece, por exemplo, para exemplificar isso que eu estou falando para vocês, isso é em Medellín, na Colômbia, esse lugar maravilhoso, não pode ser uma área de perigo para carrapato, a não ser que surja um carrapato que goste desse espaço físico especificamente. Essa rua assustadora, né, em Uberlândia, também não deve ser uma área de perigo para carrapato. Tá? Improvável que eu tenha uma condição ambiental para carrapato. Por outro lado, isso também é Uberlândia, um condomínio, onde você tem a área verde e capivaras. Aqui você já passa a ter uma área de perigo para infestação. Para carrapatos que sobrevivem nesse ambiente especificamente. Por que existe essa especificidade ambiental tão grande do carrapato? Isso pode ser explicado, em parte, pelo seguinte. Boa parte da vida do carrapato acontece 93% aproximadamente, isso varia um pouco de espécie para espécie de carrapato. Ele passa 93% da sua vida no ambiente e um tempo menor no hospedeiro. Tá? Então, durante esse período no ambiente, ele vai ter que enfrentar uma série de desafios, predadores, dificuldades abióticas, temperatura, umidade. Então, isso acaba sendo bastante restritivo para algumas espécies e facilitador para outros, dependendo do ambiente. Então, por exemplo, aqui eu tenho a Mata Atlântica, Intervalos, em São Paulo, né, que tem carrapatos característicos. No ambiente, eles fazem a ecdise, muda, né, de larva, ninfa e adulto, ovipostura, eclosão, e assim como eles fazem a procura por hospedeiro. Tudo isso fica no ambiente, ocorre no ambiente. Já os carrapatos que tem na Mata Atlântica não vão sobreviver no cerrado. Aqui eu tenho um exemplo do cerrado, Grande Sertão Veredas. Na verdade, já é uma transição para Caatinga. Tenho aqui um ambiente que a gente chama de carrasco, que é bem mais seco. Isso para algumas espécies de carrapatos não funciona, e para outros é adequado. Tá? Esse é outro local que é característico para carrapatos. Aqui é em Corrientes, na Argentina, que tem carrapatos que vivem debaixo dessas pedras. Né? Então, é um ambiente mais característico. Né? Como vocês viram as pedras, a gente chama atenção, então, que não só o carrapato tem uma especificidade por biomas e ecossistemas, mas ele tem uma especificidade microambiental. Então, mesmo numa área de perigo, ele vai estar em locais específicos. Então, isso aí é o Pantanal Mato-Grossense, Corumbá, né? Sul Mato-Grossense, e vocês estão vendo aqui uma área com matinha, área alagada e tudo mais. Essa espécie de carrapato, o Amblioma sculptum, vai ficar mais nas matinhas mais secas. Já o carrapato bovino vai ficar mais na área de pasto, mais seco. O Amblioma triste, que é um carrapato que fica mais nas áreas alagadas. E nessa parte do Caraguatá, que é essa vegetação com espinhos, eu posso ter o Amblioma parvum. Então, mesmo dentro dessa área de perigo para essas espécies de carrapato, eles vão estar presentes em algum local. Aí cada um pode escolher que carrapato quer pegar. Se vai para o mato, pega um. Se vai para a área úmida, pega outro. Se resolver ser picado, sofrer uns cortes lá no Caraguatá, ganha carrapatinho também de presente. E tem carrapato, que nesse caso do Rhipcephalus sanguineus, que foi introduzido no Brasil, ele não é daqui do Brasil, que vive em áreas antropizadas, em áreas secas, em áreas como casinha de cachorro, onde o cachorro dorme. Tá? Então, é outra característica, ele não vai estar presente em áreas verdes. Tá? Então, eu vou exemplificar bem essa questão ambiental. Vocês estão vendo uma foto de Blumenau, né? Uma casinha de cachorro. O cachorro, como vocês podem ver, se chama Pingo. Haus é a casa em alemão, então é a casinha do Pingo. E se o pingo ficar preso do jeito que ele está,
ele fica exposto a uma espécie de carrapato, que é o Rhipicephalus sanguineus, que fica nessa casinha. Ou os sanguíneos pode ficar também em áreas assim mais secas, como viver nesse lugar onde tem essas telhas, telhas, né? Agora, se eu soltar o pingo e ele tiver acesso à mata, ele vai ter acesso a uma outra espécie de carrapato. Então, vocês estão vendo que o comportamento desse animal, e lógico, vai depender do tutor, define que ele poderá ter de infestação. Tá? Bem, e agora a gente vai ver o risco de exposição. A gente viu as áreas de perigo. Então, tem carrapatos em contextos ecológicos definidos, em microambientes específicos. E o que significa esse risco de exposição em uma área de perigo? Nós temos aqui um condomínio também em Uberlândia, um condomínio horizontal. Esse tipo de coisa hoje é muito frequente em várias partes do país, né? São casas muito bonitas. E eu tenho carrapatos por causa daquelas capivaras que mantêm normalmente grandes infestações. Vocês estão vendo uma pessoa correndo aqui. Essa pessoa não vai pegar carrapato, ou dificilmente vai pegar carrapato, porque asfalto não é bem a praia do carrapato. Por outro lado, as pessoas aqui que estão sentadas, tá? Elas vão ter um risco maior, né? Eles vão ter um risco de exposição maior pelo uso daquele ambiente. Então, o comportamento do ser humano, nesse caso, define um risco maior de exposição aos carrapatos. Assim como pescar, por exemplo. O pescador, até chegar nesse local, ele passa por mato, entra na água, então ele passa por uma sequência de ambientes e ele vai poder ser infestado. Tá? Agora, condizente com o comportamento humano, eu tenho uma contrapartida, que é o comportamento do próprio carrapato. O carrapato, evidentemente, procura por hospedeiros e, ao longo da evolução, ele maximizou a possibilidade de encontro. Então, ele tem comportamentos de busca por hospedeiro. Nós temos 3 comportamentos principais, e isso ajuda muito a entender como o ser humano ele pode ser picado e até como ele pode evitar de ser picado. Então, tem carrapatos que são nidícolas. Isso significa o quê? Eles ficam num ambiente único onde o hospedeiro permanece para descansar, para ovipor, ou seja, num ninho, ou equivalente a um ninho. O Rhipicephalus sanguineus do cão é um típico exemplo de carrapato nidícola. Vocês estão vendo um canil e naquela frestinha uma fêmea de sanguíneos ovipondo. Então, todo o ciclo do carrapato é feito nesse local e quando o hospedeiro volta para descansar ou lá permanece em sendo um canil, mantém o ciclo do carrapato. Vocês teriam noção como isso acontece se a gente alterar ambientes? Isso aqui em Montenegro, em Rondônia, isso aqui é um galinheiro meia-boca, e o cachorro permaneceu muito tempo nesse local, foi levado, ele dormia e acabou tendo o carrapato Rhipicephalus sanguineus no meio de Montenegro, em Rondônia, por causa dessa alteração ambiental específica. Aqui outra foto do carrapato em ambiente antropizado, vocês estão vendo a boquinha dele na periferia. Aqui uma casa em Uberlândia, e dessa parede foi retirado tudo isso de carrapato. Isso era o ninho do carrapato, era essa parede onde um cachorro permanecia dormir, né, do lado desse local. Evidentemente, o ser humano que lá passa acaba sendo picado, como vocês estão vendo nesse tornozelo, né, no pé aqui. Um exemplo interessante de ambiente nidícola, que provavelmente o risco de exposição vai ser pequeno, é, por exemplo, carrapatos que existem em cavernas. Isso é em Porto Velho, em Rondônia, uma caverna com morcegos, e só loucos que têm esse tipo de comportamento que aumentam o risco de exposição. Né? Então, entra nesse local, o chão tem esses carrapatos, né? São argazídeos, antrícola, e o indivíduo sai, vocês estão vendo nas costas dele essas coisas mais branquinhas, são todos carrapatos. O risco de exposição para uma população em geral, evidentemente, é muito pequeno. Isso é coisa para pesquisador, mas é uma área de perigo para essa espécie. Tá? Outra forma de busca por hospedeiro é aquilo que a gente chama de espreita ou emboscada. É quando o carrapato fica na folhagem, por exemplo, na beiradinha de trilhas na mata, e espera, vai fazer uma emboscada para o hospedeiro que lá passa. Então, passou lá, por exemplo, aqui vocês estão vendo debaixo da folhinha, por transiluminação, larvas de carrapato, e aqui uma folha que a gente virou cheio de carrapato. Encostou, o carrapato está emboscando o hospedeiro, pega aquele hospedeiro. Tá? Isso aqui em Uberlândia também, carrapatos fazendo emboscada na superfície da folha.
E o terceiro comportamento seria o comportamento de ataque. É aquele carrapato que vai em busca do hospedeiro ativamente, literalmente corre para cima do hospedeiro, né? E essa corrida normalmente é desencadeada pela eliminação de CO2, liberação de CO2 do hospedeiro. Ele percebe, o carrapato percebe o CO2 e parte para cima do hospedeiro. Algumas espécies, como o Amblioma sculptum, Amblioma parvo e dubitatum, têm esse comportamento. E alguns carrapatos podem até ter um comportamento misto. Eles podem emboscar e correr, como é o caso do Amblioma sculptum. Tá? Além disso, em relação ao comportamento, eu tenho que considerar o deslocamento dos carrapatos, capacidade de deslocamento. Carrapatos têm uma capacidade de deslocamento vertical, quando eles vão fazer essa espreita, emboscada, então eles sobem normalmente entre 30 a 40 centímetros, pode ser um pouco a mais para menos, excepcionalmente sobem até mais, com 1,85 m. Tá? Então eu posso encontrar carrapatos em locais mais altos. Já o deslocamento horizontal, vocês estão vendo aqui uma área de lazer, um clube em Uberlândia. O lado direito da tela tem essa grade que impede a passagem de capivaras que tem do outro lado. Então, o outro lado tem uma infestação razoável. E vocês veem que, conforme eu afasto daquela grade para dentro do clube, o Amblioma sculptum, né, o número de carrapatos coletados com armadilhas foi diminuindo. Né? Na verdade, o deslocamento do carrapato horizontal é pequeno, é de alguns metros só. Tá? Então, isso é importante porque isso significa que o carrapato, para encontrar o hospedeiro, não vai conseguir a grandes distâncias. Na verdade, ele precisa do hospedeiro para fazer seus deslocamentos. Bem, e quais são os comportamentos humanos que condizem, né, com esse tipo de comportamento? Então, caminhar, andar por um lugar com carrapatos que estão em emboscada leva à infestação. Vocês estão vendo naquela meia branca, aqueles pontinhos, são larvinhas de amblioma. E também, se você ficar deitado em algum lugar, sentado, pescando, tudo mais, aí você vai estar exposto aos carrapatos de ataque. Carrapatos nidícolas, você só vai pegar se você entrar naquele lugar onde tem aquele ninho o ciclo do carrapato nidícola. Tá? Esse comportamento é típico, o pescador sempre pega, se não pegar peixe, pelo menos o carrapato ele tem possibilidade de pegar, não só fazer isso, como pegar, levar em casa. Tá? Outro exemplo, né, aqui eu tenho um exemplo, né, de um lado é novamente um parque em Uberlândia, vocês estão vendo que do lado esquerdo tem capivaras e mais para dentro da vegetação tem evidentemente infestações. O indivíduo que está lá de fora não vai, apesar de estar próxima de uma área de perigo, não tem risco de exposição. Agora, quem entrar, né, nesse local, ele vai ter um risco de exposição muito grande. Tá? Outros exemplos, isso aqui é a Lagoa do Amor de Campo Grande, em Campo Grande, né, no Mato Grosso. Tá? Capivaras, e aqui eu tenho uma área de risco de exposição. E esse nome lembra muitas vezes as atividades que as pessoas têm, né, em parques, e as atividades às vezes exalam muito CO2 e podem facilitar, né, levar a agitação dos carrapatos e infestação. Nunca fizemos um trabalho para levantar isso, porque o pessoal ia ficar meio constrangido. Tá? Bem, e por último eu tenho a capacidade parasitária. Então, eu entrei numa área de perigo, tive um comportamento de risco, aumentei o risco, o carrapato me encontrou, ele subiu em mim. Não quer dizer que ele vai se alimentar. Né? Ele vai ter, como eu já disse, para você passar pelas barreiras, enfrentar as respostas, os mecanismos reativos do hospedeiro. Lógico, ele tem uma atividade física para isso, com o hipostoma, ele tem que romper a pele, mas a partir do momento que ele passou pela pele fisicamente, ele vai ter que lidar com uma série de outros mecanismos reativos. E, para isso, a saliva do carrapato é fundamental. Isso aqui são carrapatos que estão sendo utilizados, estão sendo para coleta de saliva. A gente induz artificialmente, mas ele faria isso no hospedeiro. Essa saliva é importantíssima porque ela varia, ela tem uma capacidade de ser produzida de forma variável conforme a espécie de carrapato, evidentemente, varia entre larva, ninfa, macho e fêmea. O carrapato é capaz de variar a produção de saliva, modular a saliva conforme a fase de alimentação do carrapato. Se aquele hospedeiro é mais ou menos resistente, também tem variações na saliva, e ele vai ter que lidar com uma série de mecanismos reativos do hospedeiro. Esses são os principais, né? Hemostasia, inflamação, reação imune
e a reparação tecidual. Tá? Então, considerando um carrapato que chegou no hospedeiro, né, aqui um carrapatinho que chegou em mim, tá? Ele vai se fixar e vai se alimentar. E só vai fazer isso se ele conseguir passar ou controlar adequadamente essas reações. Com alguns exemplos um pouco mais específicos, eu não vou entrar muito em detalhes, mas na hemostasia, a saliva precisa lidar com a agregação plaquetária, com a coagulação do sangue, com eventual dor, né? Então ele tem que lidar com a bradicinina. A saliva vai ter, então, componentes farmacológicos que lidam com a ativação de neutrófilos, a ativação do sistema complemento, inibir células natural killer, tem que inibir prurido, muito importante, que a coceira induz autolimpeza no carrapato. Então, se o carrapato não inibir o prurido, ele vai embora, tá? Seja por lambedura ou, no caso de seres humanos, porque ele coça com a unha. A saliva consegue alterar a diferenciação, a maturação e a função de células dendríticas, inibe a atuação de macrófagos, diminuindo a produção de interferon e óxido nítrico, diminui muitas vezes a imunidade celular, produz proteínas que são capazes de ligar anticorpos, tá? Inibe proliferação de linfócitos, pode levar a um desvio de resposta imune, inibe migração de leucócitos. Aí eu tenho uma série de atividades que a saliva tem de importância, que explicam a capacidade parasitária que um carrapato tem em relação àquele hospedeiro, né? Ele vai ter que ser capaz de lidar com isso. Por isso que alguns carrapatos talvez não tenham mesmo sucesso com hospedeiros diferentes daquele com a qual ele coevoluiu. Agora, essa forma de lidar com os seus hospedeiros, né, essa modulação imune também facilita a transmissão de patógenos, em especial de patógenos intracelulares, cuja vida é facilitada pela saliva do carrapato. Por isso que o carrapato é um bom vetor. O carrapato, na maioria das vezes, fica vários dias salivando, inibindo, alterando a resposta imune e cria, muitas vezes, um nicho adequado para um patógeno que está sendo introduzido. Tá? Bem, e tudo isso que eu falei, agora eu vou exemplificar. Tá? Eu não vou falar de doenças específicas, eu vou usar só essa doença para a gente encaixar tudo isso que eu falei dentro de um contexto. Mas tudo isso que eu falei, para cada doença transmitida por carrapato, para cada picada humana, né, tem as características e você vai poder usar essa visão geral. Tá? Então, a febre maculosa brasileira, que é talvez a doença mais grave que a gente tem por carrapatos aqui no Brasil, uma doença altamente letal, é transmitida pelo carrapato Amblyomma sculptum, muita gente ainda conhece ele como Amblyomma cagenense, né? E é transmitida principalmente pelas ninfas, que está dentro desse círculo avermelhadinho aí. Tá? Esse seria o principal transmissor. Vocês estão vendo do lado direito da ninfa, tem uma fêmea em cima, um macho do carrapato, e embaixo uma fêmea engurgitada. E tem uma fotinho da capivara, porque ela acontece... O Amblyomma sculptum pode se alimentar em vários animais, mas a transmissão pelo Amblyomma sculptum acontece quando o carrapato é mantido por capivaras na área. Né? Quem que causa a doença é uma bactéria intracelular, a Rickettsia rickettsii. Vocês estão vendo em vermelhinho esses pontos, é uma marcação imunistoquímica na célula endotelial. A bactéria, ela parasita a célula endotelial, lesa a célula endotelial e causa uma vasculite, uma inflamação, destrói os vasos e, como consequência, eu tenho, né, lesões graves pelo corpo inteiro. Aqui está o braço, mas as lesões afetam várias partes do corpo e, como eu falei, é uma letalidade elevadíssima se não tratado. Tá? Só de curiosidade, a febre maculosa não é específica de seres humanos, ela afeta, além de alguns animais de laboratório, como cobaias e coelhos, tem doença em cães, ela lembra uma erliquiose na sua apresentação clínica, mas tem diferenças também. Né? O mecanismo é semelhante, né, com lesão vascular, e mais recentemente, esse é um trabalho de agora, de 2020, do grupo do Labruna, mostrou que a capivara também fica doente. Depende muito da condição, como a capivara foi infestada. Acredita-se que a dose de inoculação de Rickettsia possa ter uma interferência nisso. Mas as capivaras não só ficam doentes, têm essas lesões vasculares também, como morrem por Rickettsia pela febre maculosa, sem também uma lesão vascular. Tá? Porque a capivara, nessa situação toda, porque ela é importante para
transmissão de febre maculosa para seres humanos na epidemiologia, é que ela pega e transforma, ela amplifica a taxa de infecção de carrapatos por Rickettsia rickettsii. Então, pega um carrapato infectado, vocês estão vendo aquele vermelhinho no meio da capivara, com o símbolo do mais, e ele, numa vez na vida, né, durante 10 dias aproximadamente, ele fica infectando carrapatos a partir de um carrapato infectado. Então, ele amplifica o número de carrapatos infectados. Tá? Esse é um aspecto. O outro aspecto é que esse carrapato, o Amblyomma sculptum, ele foi favorecido pelo ser humano. Tá? Então, ele é um carrapato do cerrado que avançou com a derrubada de matas secundárias, para áreas devastadas de Mata Atlântica. Então, eu tive uma expansão das áreas de perigo por esse carrapato. E nós tivemos, além da expansão dele, nós tivemos a expansão das capivaras, principalmente com a cana-de-açúcar. Então, juntou os dois, né? E hoje ficou claro nesse trabalho muito interessante também, que a febre maculosa brasileira ela acompanhou a expansão dos canaviais, pelo menos na cidade de São Paulo. Os canaviais são importantes porque servem de alimento para as capivaras. Tá? Só um detalhe, nem em todo lugar que tem capivara e carrapato tem febre maculosa. Isso ainda é uma coisa em discussão. Mas é um contexto ecológico importante para a doença. Tá? Ou seja, eu tive uma expansão, aumento das áreas de perigo, dos sculptum, tanto em áreas rurais como em áreas urbanas, porque as capivaras estão presentes na cidade e as populações em cidades são maiores, você tem uma densidade maior, grupos maiores de capivaras do que em áreas naturais. Tá? E não só isso, como os seres humanos usam muitas vezes essas áreas, aumenta o risco de exposição à picada. Tá? Então, como vocês estão vendo aqui, isso é água de Lindóia, lá tem casos de febre maculosa e tem grandes populações de capivara que alimentam o Amblyomma sculptum. Ibiá, em Minas Gerais, teve uma descrição de febre maculosa. Vocês estão vendo aí um estacionamento. Só que o estacionamento, o gramado era usado por capivaras para alimentar, para se alimentar, e, lógico, o estacionamento estava infestado por carrapatos. Tá? E, por último, dentro desse contexto todo, além da capivara ela se expandir, levar ao aumento da área de perigo, perto do ser humano, em áreas urbanas, eu tenho a capacidade parasitária do Amblyomma sculptum. Isso é um trabalho nosso recente também, e que mostrou que, pelo menos em áreas de cerrado, sem dúvida, o Amblyomma sculptum é o que mais pica seres humanos. Tá? Então, num levantamento de 439 picadas, 331 foram de Amblyomma sculptum. Tá? Ou seja, nós tivemos uma amplificação das áreas de perigo, aumento das áreas de perigo, com as alterações ambientais, né, no caso dessa doença específica, aumentou o risco de exposição, por isso que aconteceu muito em áreas urbanas, né, de um carrapato. Vocês estão vendo isso aqui, uma armadilha de gelo seco, esses pontinhos, cada uma é uma ninfa, os maiores são adultos, só essa armadilha com esse monte de carrapatos em área urbana. Então, aumentou muito o risco de exposição de um carrapato que tem, sim, uma elevada capacidade parasitária para ser humano. E é isso, agradeço a atenção. Queria agradecer o apoio, né? Todos que eu apresentei para vocês são diversos projetos, com apoio de órgãos de fomento, né? CNPq, FAPESP, FAMEMIG, CAPES, Praia Clube, que não é um órgão de fomento, que tive apoio do Praia para fazer muitos trabalhos. E eu principalmente queria agradecer aos alunos de iniciação, pós-graduandos e pós-doutorandos, muito feliz em colaborar com vários e todos os trabalhos. Obrigado, Matias, por essa ampla visão de carrapato e o problema na saúde humana, né? Porque o carrapato era um problema de saúde veterinária e agora é importante para o ser humano. As perguntas vão ficar para o final, né? E o Matias, além de parasitologista, é um ótimo modelo fotográfico também, né? Aparecem várias fotos ali. Então, agora a palavra é com a Isabel. Isabel, sinta-se à vontade para apresentar. Depois, no final, a gente faz as perguntas para os dois. Okay? O pessoal, a plateia pode começar a mandar perguntas também. Já. Ok, bom, eu também começo agradecendo muito o convite. Estou muito interessada em debater esse assunto com vocês, que não quero dizer que eu estou sendo ousada, mas é uma coisa que está me incomodando, e eu queria muito ouvir a opinião dos especialistas sobre
um problema que eu acho que está atrasando o desenvolvimento de vacina para o carrapato do boi. Vocês estão vendo a minha apresentação? Não, Isabel. Ainda não. Não? Então, tínhamos em... compartilhar, esqueci. Agora estão vendo? Espera aí, está entrando. Agora sim. Bota Só só tem na... que colocar agora para Aumentar, modo né? apresentação. Então, Ok, tá perfeito. apresentação, né? Então, eu queria discutir umas coisas que, na minha opinião, estão atrasando o desenvolvimento de vacinas para carrapato dos bovinos, né? E, consequentemente, para outros hospedeiros-alvo, né? Como cachorro, né? E o que eu acho que nós temos que fazer em termos de delineamento de experimentos para chegar numa vacina comercialmente viável e sustentável para controlar o carrapato do boi. E o outro dia assisti aqui nos eventos da sociedade a palestra da professora Miriam Tendler, Isabel, onde ela falou... Isabel, tu fechou tua câmera. Fechei minha câmera? Não. Será? Acho que não, peraí. Ai. Como é que é? Realmente, fechou sozinho, não fiz nada. Tá. Bom. Travou. Estão me ouvindo? Estamos ouvindo, né? mas não estamos te vendo. Mas está... E nem a imagem da apresentação. A câmera está desligando sozinha. Estão me vendo, né? Não, está tudo escuro, a gente não está te vendo. E a apresentação tu não compartilha, tu suspendeu o compartilhamento. Eu estou vendo que tá travado. Agora estamos vendo. Ai, meu Deus, essas coisas. Eu estou mais estressada com a tecnologia do que com a minha apresentação. Apresentação. Bom, pronto. Deixa você fora. Bora. Aumenta. Estão me vendo? Estão me ouvindo? Estamos ouvindo e vendo a apresentação. Tá, muito bem. Então, outro dia, a doutora Miriam Tendler deu uma palestra sobre vacina para esquistossomose, para humanos, e ela falou também da experiência dela, do antígeno, da vacina dela para uso veterinário, né? E comentou, né, que as doenças negligenciadas não recebem o interesse das indústrias farmacêuticas, principalmente quando tem drogas, né, que vendem milhões de dólares por ano. Mas no caso da vacina para o carrapato do boi, não é o que a gente percebe. A indústria tem muito interesse em chegar numa vacina para controlar o carrapato dos bovinos, porque não tem mais veneno funcionando direito e todo mundo quer ter uma pegada sustentável agora, né? Os consumidores estão exigindo muito isso, né? E não sei se vocês sabem, mas boa parte das marcas de laticínios que a gente ingere aqui no Brasil estão com resíduos de carrapaticidas, né? Outro dia, uns 4 anos atrás, um professor da Federal Fluminense mostrou que 70% das manteigas à venda nos supermercados do Rio de Janeiro tinham resíduo de diferentes carrapaticidas, né? E só para apresentar em algum detalhe o carrapato do boi, né? Alguns aspectos da biologia dele que são importantes na hora de delinear uma vacina, é que ele é um carrapato monoxeno, quer dizer, de um hospedeiro só, passa o ciclo parasitário inteiro em cima do hospedeiro, do mesmo hospedeiro. É um carrapato de emboscada, como o Matias acabou de nos explicar, e eu aprendi com o Matias, né, que tem uma cultura imensíssima sobre ecologia e biologia de carrapatos,
esse carrapato, o Rhipicephalus micropus, adquiriu esse comportamento porque o hospedeiro dele tinha hábitos migratórios antes de ser domesticado, né? Esse carrapato, por ser monoxeno, ele pode passar até 35 dias no mesmo hospedeiro, o que é tempo suficiente para ser confrontado pela imunidade adquirida do hospedeiro, né? Como o Matias explicou muito bem, né, me poupou um tempo aqui, a saliva é o mediador do parasitismo, e eu só gostaria de destacar que o hospedeiro bovino, no caso do Rhipicephalus micropus, tem contato com todos os antígenos salivares de todas as fases parasitárias. O carrapato vai mudando a composição da sua saliva de acordo com as defesas do hospedeiro que vão sendo recrutadas, né? Então, tem uma compatibilidade entre as funções da saliva e a resposta imune do hospedeiro, né? Bom, e o que os produtores, desculpe, querem de qualquer tecnologia nova para controlar o carrapato, né? Um nível de impacto sobre a infestação compatível com a produtividade. Então, isso aqui, são novilhas de girolandos, né, de uma fazenda que apoia a nossa pesquisa, né? Isso daqui, a novilha da extrema direita, né, isso é inaceitável para uma boa produtividade. O da extrema esquerda, né, é o ótimo, né, mas como a gente gosta de dizer, o ótimo é inimigo do bom, e essa novilha no meio talvez, né, seja a situação ideal, né. Além disso, a gente não quer um bovino totalmente limpo de carrapato, porque ele fica suscetível às doenças transmitidas pelo carrapato. Bom, o produtor quer evitar venenos, né? Ele está sabendo que não usar veneno pode agregar valor ao seu produto. Por outro lado, a tecnologia tem que ser de bom custo-benefício, porque atualmente ele está gastando mais de 3 euros por ano em cada animal, só para controlar carrapato e as doenças transmitidas por carrapato. Então, a tecnologia tem que ser igual ou menor do que isso em custo, né? Tem que ter um manejo fácil, não adianta uma coisa que não use veneno, mas que ele tem que manejar os animais frequentemente. O ideal seria também impactar na doença transmitida por carrapato, mas a gente até está tentando isso também, ver se funciona, mas talvez não seja possível. O produtor adora o efeito chamado drop-off do veneno, né? Ele passa o veneno, no dia seguinte a vaca está do jeito dessa vaca aqui da direita, né? Mas não é assim que uma vacina vai funcionar. A vacina funciona limpando o pasto, tirando essa situação para, idealmente, essa, né? Mas, como eu disse, um pasto totalmente limpo talvez não seja uma boa ideia, porque você vai talvez perder a estabilidade enzooótica, né, da imunidade contra doenças transmitidas pelo carrapato. No caso de vacinas baseadas em antígenos da saliva, um pouco de exposição reestimula essa memória e agora eu não sei o que eu escrevi aqui. Tá tampando e eu não me lembro o que eu escrevi. Bom, desculpe aí, gente, mas não deve ser nada assim de tão importante. Eu já apresentei esse slide no Congresso da Sociedade de Parasitologia 2 anos atrás, mas eu vou reapresentar. Eu gostaria de chamar uma atenção sobre a política para escolher antígenos, né? Então, há 81 anos atrás, o Dr. Traeger publicou trabalhos mostrando que era possível obter um controle imunobiológico de carrapatos. Ele testou vários extratos e ainda mostrou que o extrato de glândula salivar dava melhor proteção e que do que outros extratos de outros tecidos, né? E ele ainda mostrou que, aparentemente, os anticorpos protegiam, que ele fez transferência passiva, né, com soros de animais expostos aos extratos, né, imunizados com os extratos, e ele afetou muito a infestação. Mas o que aconteceu com os resultados dele? Ficaram na gaveta porque apareceu o DDT.
O DDT também impactou a pesquisa para malária, né? E o que aconteceu em termos de carrapato? 30 anos depois, já estava aparecendo carrapato resistente aos acaricidas. Então, vários grupos de pesquisadores, o Allen Humphreys, no Canadá, o Eichel, o Shapiro, o Phil Askenazi em Yale, o Shapiro ficava no ILRI, em Nairobi, a Patricia Nuttall em Oxford, tudo começaram a voltar para os antígenos salivares. Mas, em 89, o Peter Willotson, um pesquisador australiano, ele introduziu o conceito de antígenos ocultos, né? Quer dizer, o antígeno oculto seria melhor do que o antígeno salivar, que é exposto ao hospedeiro, porque o oculto não participa de mecanismos de evasão da resposta imune. E isso, assim, fez a cabeça de muitos pesquisadores, e daí teve uma gama de antígenos ocultos sendo testados. Aqui, por exemplo, a subolesina, a aquaporina, a ferritina e o P0, né? Eu vou falar sobre alguns deles mais adiante. O fato é que 30 anos depois do trabalho do Willotson, ainda não temos uma vacina comercial. Embora ela tenha sido, sim, comercializada na Austrália, mas não foi popular com os produtores, e a vacina cubana é usada em Cuba, é usada na Venezuela, e eu vou falar um pouquinho sobre a experiência com essa vacina daqui a pouco, né? Mas o fato é que esse conceito de antígeno oculto afetou muito a seleção de antígenos para vacinas para carrapatos. Bom, então, na minha opinião, tem vários aspectos que precisam ser resolvidos para a gente chegar numa vacina realmente eficaz, comercial, de interesse para o produtor, né? O produtor luta muito, a margem de lucro dele, principalmente o produtor de leite, não é grande, e então ele está sendo muito exigente, né? E são vários assuntos que eu acho que precisam ser discutidos, mas não vou ter tempo de discutir todos, e eu resolvi focar no delineamento dos trials, dos experimentos para testar vacinas para eficácia e avaliar se os resultados que a gente está obtendo não são inespecíficos, não é causado pela resposta específica contra um alvo parasitário, né? E outra coisa é, no delineamento, como a gente usa poucos animais, a variabilidade intrínseca que cada animal tem para cargas de carrapatos é muito grande, pelo menos aqui no Brasil, né? Porque já vou entrar em detalhes sobre isso, né? E por que tem alguns animais que respondem tão fracamente aos antígenos vacinais? A gente tem que avaliar isso, porque isso vai afetar o manejo da vacina, se a gente chegar num, né? Mas também tem os assuntos da seleção de antígenos. Nós aqui na USP trabalhamos com uma vacina multicomponente, ela tem que ser fácil de manufaturar e não é, por enquanto nós não temos uma boa tecnologia para isso. E o papel da microbiota na imunidade da pele e na semiologia química da pele, que afeta sobremaneira a especificidade do carrapato pelo seu hospedeiro, que o Matias descreveu na palestra dele. E se alguém quiser saber alguma coisa sobre os antimicrobianos, que o carrapato expressa, tem uma grande diversidade de antimicrobianos sendo expressos com uma relativa abundância nas glândulas salivares do carrapato, acabamos de publicar um trabalho onde a gente descreve um pouco isso, né? Bom, então, sobre efeitos bona fide ou efeitos confundidores de funcionamento de vacina. Isso aqui é uma piada, só que tem um fundo de verdade muito grande, né? Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos escutando bem. Tá. Pode continuar. Porque eu fico aqui às cegas e fico aflita, né? Então, aqui, se você ficar em casa, é lógico que a vacina vai funcionar, você não vai se expor ao vírus Covid, né? Isso é um efeito confundidor. E a gente tem que tomar cuidado quando avalia
vacinas para efeitos confundidores, né? Até em relação ao carrapato, eu nunca esqueço de uma palestra da Sarah Randolph, de que não necessariamente o aquecimento global estava aumentando o rango, o range de infestação com carrapatos, e sim o hábito, que depois que caiu a União Soviética, né, acabou, muita gente começou a ter que buscar comida nas florestas, por exemplo, cogumelo, né? E aí se expunha mais ao carrapato, quer dizer, não tinha nada a ver com aquecimento global. Então, efeitos confundidores são um problema, e eu acho que estão sendo um problema na avaliação da eficácia de vacinas para carrapato. Como é que vacinas funcionam? A professora Miriam, na palestra dela, no começo do mês, ela falou isso, ninguém sabe como é que exatamente funciona nenhuma vacina. Assim, o que está acontecendo de verdade, a gente não sabe. Nós temos correlatos de eficácia, de proteção, mas saber com certeza que está funcionando, a gente não sabe. No caso de vacinas para o carrapato, a única coisa que a gente sabe com certeza é que, para funcionar, o carrapato tem que morder e sugar sangue no hospedeiro. A gente acha que nesse momento o carrapato vai ingerir anticorpos, leucócitos e que mais, né? A gente não sabe. Tem muita coisa no plasma, né, no sangue. Agora, o que a gente observa em animais imunizados é o seguinte, as fêmeas ficam menores, a refeição de sangue delas é menor, elas engurgitam menos, produzem massas de ovos menores, né? Menos larvas eclodem dessas massas, tem muitos carrapatos que ficam muito danificados, né? Não necessariamente menores, pode até ser carrapato bem engurgitado, mas está danificado. Menos carrapatos estão completando o ciclo e pode ter até alteração na composição da microbiota da pele, alterando a composição semioquímica. É uma coisa que, se você usar um antimicrobiano como alvo de vacina, isso pode acontecer. Tem exemplos disso em relação à microbiota de pele humana e susceptibilidade a estreptococcus. Bom, agora, esses efeitos, essa pergunta aqui em vermelho, né? Esses efeitos resultam da perda de função da proteína do carrapato devido a anticorpos neutralizantes ou tem outra coisa acontecendo, né? Isso, né, em qualquer que seja o antígeno, inclusive os antígenos que o grupo da USP usa, a gente não pode responder com certeza, né? Bom, e não tem nenhuma prova direta como é que as vacinas experimentais estão funcionando, seja formulados com antígenos ocultos ou expostos, salivares, né? E o Ben Mans, que é outro grande carrapatólogo, ecologista, que tem muita cultura e pensa out of the box, né? Eu gosto muito do Ben, ele publicou recentemente uma revisão sobre o equilíbrio químico entre moléculas do hospedeiro e do carrapato, na hematofagia, né? E ele lembra que o Sabatani, há mais de 100 anos atrás, já tinha essa dúvida. O que a gente vê in vitro, até em vivo, realmente reflete a função biológica verdadeira de uma molécula do carrapato, né? E isso vale para o funcionamento das vacinas também, né? Então, a primeira coisa que eu vou abordar é o desenho experimental, o delineamento experimental de trials para testar a eficácia de vacinas. E a gente tem que entender os mecanismos de ação das vacinas para escolher bons antígenos e para ter certeza que o desempenho da vacina vai ser consistente. Então, temos vários antígenos que na mão de um e de outro, num ensaio no outro, tem resultados completamente diferentes. Então, a gente evita falso positivo, falso negativo. E eu vou fazer uma espécie de case study com 4 vacinas, 4 antígenos, a BM86, que é o antígeno do Willetson, o primeiro antígeno oculto, né? A subolesina,
que foi descoberto pelo José Della Fuente, o P0, né, primeiramente pelo Albert Mulenga, e a vacina, vou falar alguma coisa da vacina do carrapato, para carrapatos da USP, né, que baseada em antígenos salivares, 9 antígenos celulares. E depois fazer uma lista de sugestões para delineamento de trials de eficácia para evitar alguns erros, né? A gente fez um apanhado, né, de todos os trials em gado e ovinos até 2019, eram 26 trials, que testaram, tá errado, são 19 antígenos, a maioria deles ocultos. O tamanho de cada grupo experimental, isso é um problema que nós temos com o carrapato do boi, né, o animal é grande, não existe modelo experimental bom para o carrapato e Rhipicephalus micrópolis, é no máximo 6 animais, né? Nenhum desses trials randomiza os animais quanto a cargas de carrapato pré-vacina, né? E outra coisa muito relevante para mim, para o argumento que eu vou fazer, é que o maior intervalo entre a última imunização até o momento do desafio com carrapatos era de 21 dias. Quer dizer, nem todos os trabalhos mostram, mas quando mostram, até 21 dias ainda tem bastante anticorpos circulando no plasma, né? Quanto à forma de desafiar o hospedeiro bovino, né, tem inúmeros jeitos, né, que é outra fonte de confusão. A infestação natural no pasto, a larva liberada em câmaras de infestação, liberada nas costas dos animais, avaliado por alimentação artificial com sangue de animal vacinado, seja em tubo, capilar ou em membrana, e o número de larvas usado no desafio também varia muito de estudo para estudo, né? Então, fica muito difícil determinar a eficácia desse jeito, né? Bom, em relação à BM86, ela é uma proteína, uma glicoproteína que fica na superfície das células do intestino do carrapato. Ela tem vários domínios, tipo Epidermal Growth Factor, né, com cisteínas formando esses domínios. Ironicamente, que a ideia do Willotson era evitar qualquer coisa que participasse de mecanismo de evasão, parece que elas podem, a BM86 pode afetar o sistema complemento de coagulação, né? Foi descoberto imunizando bovinos com extratos de intestino de fêmeas, né? E foi o primeiro antígeno e único a compor uma vacina comercial. Não marcou muito os produtores, porque o desempenho é muito irregular, né? Uma coisa que o produtor não gosta é que, como não induz uma boa memória, por ser um antígeno oculto, ele tem que reforçar os animais, às vezes até 3 a 4 vezes por ano, né? Mas tem um efeito, sim, sobre a infestação, né? Então, aqui na esquerda tem o resultado de um trial na Venezuela, com mais de 35 mil animais, né, centenas de fazendas, né, e realmente os animais vacinados têm menos carrapato e usam menos acaricidas. Isso faz uma diferença muito grande para o produtor, né. O problema é ter que dar esses reforços, eles não gostam, né. Bom, a BM86, ela realmente danifica o intestino, né? Aqui um experimento antigo, né? Feito, tem um jeito estranho de apresentar os resultados, mas o fato é que tem muito mais carrapato danificado que se alimentou nos animais vacinados. E eles mostraram a lesão das células do intestino. Mostraram que dependia de complemento, porque trabalharam com soro inativado pelo calor, né? Mas não discriminaram via clássica ou alternativa do complemento. E isso pode ser importante. Mas o fato é que não procuraram depósitos de imunocomplexos e de MAC, né, mas naquela época, né, 89, isso talvez não fosse tão fácil. Mas o fato é que
não interessa, o fato é que a BM86, ela é um bom antígeno, né? Agora, ela não é boa para induzir memória, né? E, às vezes, a BM86, para ela, assim, emplacar, ela precisa de um sistema de liberação lenta. Agora, tem que ser barato, né? E só para quem não é produtor veterinário, nas fazendas de leite high-tech, uma vaca fica em serviço 8 anos, que é bastante tempo. Nas low-tech, até 15 anos. E nas fazendas de gado de corte, com 3 anos, o animal já vai cumprir sua função, né, alimentar do ser humano, né? Mas isso é só para dar uma ideia de quanto tempo que esse sistema de liberação lenta teria que funcionar, né? Bom, isso aqui eu já apresentei, né? Só para lembrar, né? Grupos pequenos, nenhum trial randomizou os animais, e aqui que eu vou enfatizar, o intervalo entre a última imunização e o desafio é muito pequeno, de 10 a 21 dias, né? Bom, então falando da subolesina, né? Que é, na verdade, a aquirina, que é uma proteína altamente conservada até em vertebrados, regula a expressão dependente de NF-κB em drosófilas, por exemplo, né? Tem uma localização nuclear, né? E foi descoberto pelo José de la Fuente por meio de imunização de camundongos, que seriam expostos a ictiodes escapulares, com bibliotecas de expressão, né, de cDNA, né? Aí, entre vários antígenos que foram reconhecidos pelos camundongos, um deles foi essa aquirina, né, ou que ele chamou de subolesina, lá por uma história que não vem ao caso contar agora. E ele validou esse antígeno como sendo protetor por meio de RNA de interferência. Eu, particularmente, acho que o RNA de interferência é muito bom para ver função da proteína, quão importante é, mas não serve para validar um antígeno como sendo protetor, porque se você nocauteia uma coisa importante para a fisiologia de um ente vivo, é lógico que ele, né, vai ter um efeito, mas isso não quer dizer que ele seja um bom antígeno, né? Tanto é que a subolesina também tem atividade variada. O de la Fuente foi muito questionado pelo fato de ser um antígeno no núcleo, né? Aí ele publicou um trabalho mostrando que anticorpos que não eram contra a subolesina, eram contra a actina, poderiam penetrar em células não permeabilizadas, né? Mas o fato é que todo mundo acredita que se realmente funciona, não é entrando no núcleo. O anticorpo entrar no núcleo é uma coisa inusitada. Sem permeabilizar a célula, a gente não vê, né? Bom, então, como é que a subolesina está funcionando? Porque tem um efeito sobre a infestação, né? Seria um efeito indireto? O que pode estar acontecendo, né? Bom, lembrando, né, voltando ao trabalho do Ben Mann sobre o equilíbrio químico na interface, ele fala uma coisa no trabalho aqui. As concentrações dos antagonistas do carrapato, antagonistas das funções de defesa do hospedeiro, têm que estar presentes em concentrações mais altas do que os agonistas derivados do hospedeiro e ter mais afinidade pelo seu alvo, né? E isso faz muito sentido. E eu comecei a pesquisar, então, o que é sabido nesse sentido. Então, por exemplo, a gente sabe muito bem que carrapato tem sistema de evasão de complemento. O grupo do Jesus Valenzuela, o Ricardo Nascimento, na Federal de Minas, todas mostraram, inclusive o Ricardo mostra no próprio Rhipicephalus micrópolis, né? Mas será que esse sistema de evasão pode ser exaurida quando você tem anticorpos formando complexos imunes numa vacina, né? Bom, isso não foi demonstrado para o Rhipicephalus micrópolis ainda, mas foi demonstrado para triatomíneos, né? Então, esse eu não vou entrar em detalhes aqui, mas o fato é que quando você concentra o soro, o sistema de evasão do triatomíneo
para complemento que ele tem, isso está demonstrado há muito tempo, fica exaurido e acaba tendo morte de células do intestino, aqui no slide, na figura G, no intestino do triatomínio, né? Então, isso pode estar ocorrendo no carrapato. Ele está tendo o sistema de evasão dele exaurido e é o complemento que está fazendo mal para o carrapato e não a neutralização da função de uma proteína dele, né? Bom, uma outra coisa importante que eu descobri foi a partir desse trabalho do Albert Mulenga, que eu achei muito importante, que ele mostrou que saliva e extratos de glândula salivar de embrião americano tem muitas proteínas intracelulares da glândula salivar do carrapato e que são imunogênicas para os coelhos, quer dizer, os coelhos tiveram, numa infestação natural, contato com essas proteínas intracelulares, assim, numa quantidade boa, né? E ele, no trabalho, ele fala, no final, e cita essas referências que estão aqui no rodapé, que esse aparecimento maciço de proteínas normalmente intracelulares sugerem que está tendo um mecanismo de secreção da glândula salivar, não exócrina, mas holócrina ou apócrina. Que a holócrina, a célula se destrói. Então, é lógico que, se está havendo secreção holócrina, o hospedeiro vai ter contato e fazer anticorpo contra aquilo, né? Bom, esse é um trabalho do grupo lá do Itabajara, mostrando que o micrópolis, ele consegue tolerar radicais de oxigênio, né? Exposição à água oxigenada. Mas isso ele fez num experimento com alimentação capilar, né? Talvez não vá ter tudo que tem no posto de alimentação na pele do hospedeiro bovino, não sei, né? Mas, de qualquer maneira, pode ser exaurida por complemento, destruindo células espectadoras, né, bystander cells, na lesão do posto de alimentação, né? Bom, então a minha pergunta é, os complexos imunes que estão sendo gerados pelos anticorpos induzidos pela vacina, quando você desafia o animal, quando ainda tem muito anticorpo no soro, talvez você esteja criando uma quantidade de complexos imunes que vai ser depositado no poço hemorrágico e ser adquirido pelo carrapato. E nesse poço vai ter produtos da secreção exócrina e holócrina do carrapato, inclusive, por exemplo, a subolesina. Ainda tem o Jesus Valenzuela no NIH está estudando ferroptose agora, não em carrapato, mas em outro artrópode hematófago, né? Que é o dano, a morte celular causado por ferro, né? Que é altamente oxidante, além dos outros danos oxidativos, como radicais de oxigênio, né? Então, esses complexos imunes podem estar ativando a via clássica do complemento, complexos imunes esses formados entre os anticorpos vacinais e os produtos de secreção holócrina ou de ferroptose, dano oxidativo, e esses complexos imunes estão exaurindo o sistema de evasão de complemento do carrapato, que ele vai até certo ponto, ele não consegue dar conta dos complexos imunes que estão sendo gerados, não porque o anticorpo está alvejando uma proteína importante para o carrapato, mas que o carrapato vomitou aquilo no poço hemorrágico por uma secreção holócrina, né? Então, esse é um modelinho que eu fiz assim, eu sei que está assim, muito busy, mas começando aqui, na lesão do poço hemorrágico, né? Você tem os radicais de oxigênio, tem a ferroptose,
tudo isso está indo para o posto de alimentação e sendo ingerido pelo carrapato, junto com os anticorpos induzidos pela vacina, que ainda estão em altos títulos, porque o desafio foi feito no máximo 3 semanas depois da última imunização. Quero ver isso funcionar se você esperar alguns meses, né? Bom, então, tem a secreção holócrina da glândula salivar do carrapato, seja por causa da ferroptose, dos radicais de oxigênio, ou algum mecanismo fisiológico mesmo, né? Gerando esses complexos imunes que vão parar no intestino, no midgut do carrapato, ativando o complemento, que o carrapato não está dando conta mais de evadir, e criando MAC e danificando. Então, vocês podem falar, mas se está matando o carrapato, que diferença faz? Sim, mas é a consistência da vacina. Isso você vai ter que ficar reforçando sempre para manter altos títulos de anticorpos, né? Então, em outras palavras, por exemplo, no exemplo da subolesina, a vacina pode não funcionar porque o anticorpo neutraliza a subolesina, mas porque promove o dano do intestino por complemento. Mas isso só vai acontecer quando tiver altos títulos de anticorpos específicos, né? Então, como é que você vai conseguir manter isso e manter especificidade? Então, isso foi um desenho experimental que nós fizemos na USP, que mostra tanto a questão da memória, quanto a questão dos complexos imunes. Você pode ter uma vacina que está funcionando, mantendo boa memória e não está agindo provavelmente por complexo imune. Então, o fato é que nós tivemos, assim, um grupo que recebeu os antígenos em alumen e tal, teve um primeiro desafio 4 semanas depois da última imunização, mas o importante aqui que eu quero ressaltar é que nós fizemos um segundo desafio sem nenhum reforço, 15 semanas depois dessa imunização da última imunização. Desculpe, eu me confundi. Nós fizemos um segundo desafio 15 semanas depois da última imunização. E aí, o que nós vimos, né? Nós vimos que ainda houve uma boa proteção. Os títulos, eu não estou mostrando isso aqui, mas os títulos tinham caído para níveis igual aos animais controle, né? Mesmo assim, depois, com o reforço, vários antígenos, o título subiu com a exposição à saliva novamente, né? E aparentemente isso não dependeu de complexo imune, mas não posso garantir, mas o que eu posso dizer é que teve uma boa memória. 15 semanas depois, os animais continuavam protegidos, uma diminuição de 66% da quantidade de fêmeas geradas pelo grupo teste em relação ao controle, né? Bom, então é possível ter pelo menos, né, eu posso dizer, uma boa memória com antígenos salivares, antígenos expostos, né? Bom, então, o que eu sugiro é que os trials de avaliar a eficácia de vacina para carrapato, de agora em diante, façam os desafios quando os títulos de anticorpos diminuíram bastante. Temos que olhar o intestino do carrapato para depósitos de MAC, complexo imune, e temos que fazer experimentos onde você elimine a participação no complemento. Isso é possível. Eu vi, você pode tratar bezerros com fator de veneno de cobra para depletar o complemento. Podemos fazer ensaios de alimentação artificial. Sugiro o protocolo do Theos Ketters, porque você consegue alimentar larva, ninfa e adulto. E aí é muito fácil você fazer protocolos onde você inativa especificamente a via clássica, alternativa de complemento, pode trabalhar com FAB e por aí vai. E temos que padronizar os desafios de carrapatos para a vida como ela é no campo. Eu sugiro a gente tentar descobrir a melhor maneira de fazer os desafios, né? Bom, em relação ao último estudo de caso de antígenos vacinais, eu queria falar do antígeno P0, que os cubanos estão estudando, né? É uma proteína ribossomal acídica, também nuclear, também foi descoberto pelo Mulenga, naquele trabalho que eu já mostrei no slide anterior,
E os cubanos foram atrás porque era imunogênico. Bom, lógico, ia ser imunogênico se estava sendo inoculado dentro do coelho, o hospedeiro, né? Mas a minha crítica ao estudo dos cubanos é que, como a P0 é muito conservada, inclusive a P0 do carrapato do boi é muito parecido com a P0 do hospedeiro bovino, eles procuraram encontrar um peptídeo que não tinha homologia com a proteína do hospedeiro bovino, só que ela não era imunogênica por causa do tamanho, e eles conjugaram a KLH, que é a mucianina do keyhole limpet, que é um molusco, né? Bom, e infelizmente eles nunca fazem controle de animais que receberam só o adjuvante, ou recebe o P0 conjugado a KLH ou só o KLH. O problema é que o KLH é uma hemocianina transportadora de oxigênio, que depende de cobre, que existe em artrópodes e moluscos. É muito parecido. Então, eu acho que, na verdade, está tendo um efeito por causa do KLH. O P0 pode até ajudar, mas por meio de formação de complexo imune, e o KLH está realmente atrapalhando a vida do carrapato, porque a hemocianina nos artrópodes não fica dentro de célula, ele fica solúvel na hemolinfa, né? Então, eu acho que o que ela está tendo aqui é um efeito de reatividade cruzada, nenhum trabalho dela faz um controle adequado da Lina Malone, né? Aqui está mostrando, né, quão similar o KLH, né, que é um molusco, da hemocianina de artrópodes, né? Então, tem bastante coisa em comum, né? Eu acho que não custava nada fazer esse controle aí, né? Bom, e sobre a randomização de animais isso é extremamente importante, porque é muito difícil trabalhar com animal naive, né? O Itabajara, que sabe, tem que vir lá perto da terra dele, né? Para a gente poder ter um animal naive, sem exposição ao carrapato. Aí esses animais são extremamente suscetíveis à tristeza, você acaba perdendo algum animal, é uma dificuldade. E, por outro lado, não é fácil a gente trabalhar com um número grande de animais. Eu fiz uma conta, né, para ter um poder estatístico, se você não randomizar os animais, e você tem uma variabilidade de carga de carrapato X nos animais, e você quer reduzir, ver um efeito de redução de pelo menos 60%, você teria que trabalhar com 14 bovinos em cada grupo experimental. E a gente não tem dinheiro para isso, e as empresas que apoiam não querem gastar dinheiro nisso. A minha colega na Austrália, que também está trabalhando com vacina de carrapato, a Elanco não quer saber, 3 animais por grupo, e isso é muito ruim. Mas essa tabela aqui está mostrando a variabilidade de carga de carrapatos que a gente tem. E o Ministério da Agricultura exige essa randomização para testar a acaricida, né? Então, a gente tem que fazer isso para testar a vacina de carrapato também. Ah, mas o animal tem que ser naive, porque senão você pode falsear o resultado. Olha, se o animal fizesse naturalmente uma resposta imune protetora contra o carrapato, você não precisava de fazer vacina, né? Então, nas nossas mãos, o fato do animal não ser naive, a gente ter randomizado antes, evitou viés experimental, mas não atrapalhou a avaliar a vacina, né? E por fim, né, não sei se já passei do meu tempo, né, se posso falar mais uns 5 minutos, mas eu queria falar da questão dos maus respondedores, né, que pode estar causando esse fenômeno, porque se for uma coisa universal, a gente vai ter que abordar isso quando for planejar a vacinação de rebanhos, né? E, então, nós observamos, né, que havia uma correlação de carga de carrapato antes da imunização com capacidade de fazer anticorpos. O nível da resposta anticórpica era inversamente correlacionado com a carga de carrapatos.
Isso achei intrigante, quer dizer, o boi que já vinha muito carrapatento, ele era o que respondia pior, né? Eu não vou entrar em detalhe nesse gráfico, mas esse gráfico está mostrando bem isso, né? Fizemos um heat map, tanto de carga de carrapato e cinza, tons de preto e cinza, quanto de nível de anticorpo, né? Para as proteínas da vacina, né? E eu comecei a ler sobre isso, né? E saiu um trabalho há 2 anos atrás, vendo a resposta de americanos e africanos de Uganda contra a vacina de febre amarela, né? E mostraram que os americanos respondem com títulos muito mais altos de anticorpos anti o vírus da febre amarela do que os ugandenses. Ugandenses HIV negativo, e americanos também, bem entendido, né? E aí o pessoal que já trabalhava com HIV e sabia que isso ocorria em HIV, viu que os ugandenses têm muito mais fibrose de linfonodos, com destruição da rede de células reticulares nos linfonodos, nos centros germinativos, né? Quer dizer, os ugandenses estão respondendo pior porque o linfonodo deles estão fibrosados. Bom, e daí? O que isso tem a ver com resposta, com infestação com carrapatos? Acontece que eles observaram, né, e é uma coisa observada há mais de 100 anos, que a linfadenopatia que os ugandenses apresentam, embora eles sejam saudáveis, tem o mesmo aspecto de uma linfadenopatia dermopática, que ocorre em certas condições dermatológicas. Ora, o que é infestação com carrapato? Lembra daquela figura daquela novilha lotada de carrapato? Se aquilo não causa dermatopatia, não é uma dermatopatia, eu não sei, né? Mas o fato é que altas cargas de carrapatos podem estar prejudicando a capacidade dos bovinos de responder à vacina. E isso vai ser um problema, porque justamente são esses animais que a gente tem que imunizar para não sujar o pasto, né? E o que estaria, então, depletando essa rede de reticulócitos, né, de fibroblastos nos linfonodos e atrapalhando a arquitetura do centro germinativo, que é tão importante para fazer a resposta imune, né? Então, tem uma série de dados, né, que eu não vou entrar em detalhes exatamente, mas o eixo ácido lisofosfatídico, né? Bom, o ácido lisofosfatídico é cheio de receptores em tudo quanto que é tipo de célula, inclusive células de pele e de sistema imune, né? Nunca tinha ouvido falar, né, desse ácido, né? Então, o Tabajara é bioquímico também, né? Talvez ele conheça, mas eu fui estudar agora, né? Então, o ácido lisofosfatídico regula o movimento de células T dentro dos linfonodos, participa de fibrose, faz 1000 coisas na fisiologia da pele, né? Desenvolvimento de folículo capilar, reparo tecidual e tudo. É incrível a quantidade de coisas que esse ácido faz. Aliás, os chineses viram que isso está modificado em COVID. Eles publicaram na Cell metaboloma de COVID versus controles, e um dos marcadores é o ácido lisofosfatídico, né? Bom, e nós temos 2 estudos, um de um Genome-Wide Association Study em girolandos, e o outro no transcriptoma de pele, comparativo de holandês e Nelore infestado ou não com carrapato, e vários marcadores desse eixo da autotaxina e ácido lisofosfatídico apareceram, tá? Então, isso pode ser uma coisa bona fide, e isso é um problema. Nós temos que pegar os animais quando eles nascem, para vacinar, para não deixar criar essa linfadenopatia, né? Então, acho que a supressão pode ser não pela saliva do carrapato, e sim pela dermatopatia, a linfadenopatia dermopática, né? Tem marcadores para isso, né? O estudo feito nos ugandenses e americanos levantou vários biomarcadores,
E era isso que eu queria contar, e eu tenho que, a gente, assim, a Bia Ferreira e eu estamos nessa empreitada há 21 anos, né? E nós contamos com equipes maravilhosas ao longo desses 21 anos, e atualmente, né, nós temos as proteínas recombinantes do experimento que eu mostrei foram feitos pela Andressa, agora também tem o Maurício ajudando. A Sandra e a Alessandra fizeram o transcriptoma de pele, a Priscila Oliveira fez o Genome-Wide Association Study, o Zé Marcos é o nosso companheiro na parte de bioinformática, aprendemos os ensaios de alimentação artificial que pretendemos usar com T-scatters, a gente trabalha muito com o produtor, estou esquecendo da Tânia, que é a química, que está nos ajudando na parte do ácido lisofosfatídico e da ecologia química de pele, e nós recebemos muito apoio da FAPESP ao longo dos anos, né, 21 anos de apoio, muita coisa que eu mostrei foi feito com apoio da Bayer, que infelizmente vendeu a divisão de saúde animal, CNPq e CAPES também, com bolsas e auxílios. E é isso, gente, muito obrigada, era isso que eu tinha para contar hoje. Obrigado, Maria Isabel, pela visão dos problemas da vacina, né? Porque normalmente a gente acha que vacina é só clonar um antígeno, mas é um pouquinho mais do que isso. Eu gostaria agora de abrir a sessão para perguntas. Tem uma pergunta que o Matias andou já respondendo algumas perguntas aqui, mas eu acho que nem todo mundo pode ter assistido, né? Lido. Então, uma pergunta inicial aqui para o Matias é que se os carrapatos apresentam ritmo circadiano e qual a influência, depois tem uma sequência de perguntas, mas qual é a influência que isso poderia ter na picada do carrapato, ou seja, no carrapato encontrar o hospedeiro, né? Está com o microfone fechado. Liguei. Na verdade, carrapatos têm, sim, ciclo circadiano, pelo menos para algumas atividades, né? Então, por exemplo, eu até dei o exemplo aqui para a pessoa que perguntou, tem um negócio que a gente chama de ritmo de queda do hospedeiro. Então, tem carrapatos que regulam a queda do hospedeiro, em bovinos, por exemplo, micrópolis, que é mais estudado, ele cai no final da tarde, ao longo da noite, início da manhã, dependendo do ambiente que ele está, tá? Então, agora essa parte ciclo circadiano, a gente tem poucos estudos, então tem outros aspectos que têm que ser considerados. Eu vi que a preocupação seria se vai ter momento do dia em que ele pica mais ou menos, talvez essa seria a pergunta principal. Nesse sentido, eu vou colocar o seguinte, esse carrapato Amblyomys culptum não tem um trabalho específico para isso, eu nunca vi, mas experiência própria, literalmente na pele, você pega ele em qualquer horário do dia, da noite, até porque ele fica muito dentro de áreas de matinha, então são locais mais amenos, e ele, como é um carrapato de ataque, ele sai ele é atraído naquele momento, tá? Então, em princípio, para esse carrapato, você não vai ser dia, noite, não importa, ele vai te pegar, né? O que existe nesses carrapatos, às vezes, é restrição em relação à temperatura. A gente viu isso, ainda é um dado não publicado, com uma espécie, um carrapato lá em Foz do Iguaçu. A gente pegou dias muito frios e realmente a atividade do carrapato estava diminuída. Assim que esquentou, eles passaram a ser mais ativos, mas foi em relação à temperatura. É lógico, considerando um dia frio de manhã e vai esquentando, isso pode ter alguma interferência. Então, a temperatura parece ser mais importante, pelo menos, para pegar o hospedeiro. Mas tem que estudar para cada espécie em situações específicas. Então, não é uma informação precisa que eu posso passar para vocês. Tem mais alguma pergunta? Enquanto o pessoal faz pergunta, Isabel, talvez a gente possa simplificar que vários grupos têm boas vacinas acadêmicas, né? Mas nenhum grupo tem uma boa vacina comercial. Será que realmente a gente
se baseou de querer só focar no antígeno carrapato e entender muito pouco da resposta imune do bovino, porque aparentemente alguns dados mostram que o grande problema e talvez a maior dificuldade seja a resposta imune bovina. O que tu consegue discutir um pouco sobre isso? Então, Itabajara, eu já pensei, basta o boi fazer o que o zebuíno faz. Só que eu aprendi que os zebuínos também sofrem com a infestação. O produtor tem que controlar o carrapato, mesmo lá no Pantanal, eles controlam. Causa tristeza, né? E tem perdas também, né? Então, onde o produtor... Eu fui de uma banca muito interessante, que a menina visitou 5 grandes fazendas, em termos de número de animais, no Pantanal, e uma das 5 fazendas tinha muito pouco problema. Por quê? Porque eles controlavam o carrapato. E era tudo zebuíno, Nelore, né? Então, ele tem um custo metabólico, né? A resposta contra o carrapato faz o boi perder peso, né? Então, mas eu concordo, né? Como que a gente pode modular essa imunidade, né? Você vê aquelas 3 novilhas que eu mostrei na foto, aquela que é limpinha, sem carrapato, 1 ano depois a gente visitou, ela continuava do mesmo jeito. E é boa produtora de leite. Então, às vezes é pelo melhoramento, né? Mas melhoramento é difícil também, né? Quanto tempo, os marcadores, será que não vai estar envolvido em, por exemplo, ganho de peso para carne? Não sei, porque tem, tecido adiposo é um tecido imune também. Tecido muscular. Tivemos um Journal Club ontem, da pós-graduação em imunologia, mostrando que o tecido muscular é um tecido imune também. Então, eu acho que não tem almoço de grátis, né, como os economistas gostam de falar. E a gente tem que... Muita coisa de conviver, o que o Matias falou de risco, né, diminuir o risco. Agora, o produtor, ele é muito imediatista, né? Às vezes é um trabalho mais sociológico, mostrando na ponta do lápis as contas, né? O fato é que a BM86, quando ela é usada com reforços na frequência necessária, ela ajuda, né? E talvez arrumar um jeito de fazer uma liberação lenta a baixo custo, né? Eu acredito muito nisso, né? Porque ela é, sim, uma boa vacina. Eu acho uma pena que o pessoal não acredite mais nela, né? Mas até que eu estou trabalhando contra mim, mas a gente tem que ter pena dos produtores, né? Porque o problema que também eu acho é que em humano a gente pode trabalhar com uma vacina que custe $100, né? Covid parece que vai custar isso. Em veterinária, a gente está trabalhando uma coisa de preço, né? É o que o pessoal diz, quer carrapato resistente ao bovino, deixa 5 anos no campo, ele vira resistente, né? Só que na produção atual não é possível, né? Então tem que fazer vacina. Então, tem uma pergunta aqui também para a Isabel, do José Roberto. Se tu acha que pode ter uma influência da microbiota do carrapato na vacina, ou colega? Discutir um pouco sobre a microbiota do carrapato. Então, eu assisti a sua palestra também, José Roberto, outro dia, muito interessante. Olha, a microbiota do carrapato, baseado no que a gente sabe de Aedes, por exemplo, pode afetar a capacidade vetorial do carrapato para tristeza, por exemplo. Eu acho que isso pode ter, sim, um efeito. Agora, da susceptibilidade do carrapato à vacina, olha, por exemplo, a Beatriz, né, a nossa parceira nesse projeto, ela acha que os peptídeos antimicrobianos estão ajudando o carrapato, porque estão muito presentes nos adultos, macho e fêmea, estão ajudando a fêmea a se preparar para a vida na Terra. Essa é a hipótese da Beatriz.
E é possível, né? Quer dizer, a gente tem que atrapalhar isso com a vacina, né? Porque agora bactéria tem muita protease, né? Que pode estar ajudando a digerir, por exemplo, imunoglobulinas, né? O próprio Itabajara já mostrou que tem anticorpo, imunoglobulina com função anticórpica circulando na hemolinfa do carrapato. Às vezes as bactérias também circulam na hemolinfa, pode estar afetando. Olha, todo microbiota é todo mundo, né? Todo mundo, e qualquer coisa que você perguntar pode ser verdade. Eu acho que pode afetar em várias frentes, né? Estimular a imunidade do carrapato, fazer mais radicais de oxigênio, que ele também faz. É o trabalho da Cirlei Daff na USP, e tem muita coisa que a microbiota pode estar afetando no carrapato. Sem dúvida. Complementando a tua resposta, Isabel, e vendendo um pouco o meu peixe, né? A gente mostrou que quando a gente trata carrapato para tirar uma Coxiella, que é um índice bionte dele, né? A gente interrompe 100% o ciclo do carrapato. Ele não sobrevive sem essa Coxiella. Só que o problema é transformar isso num produto, né? O que a gente consegue para eliminar é com antibiótico com doses muito altas, que não seria viável economicamente. Mas sim, ele depende dessa Coxiella, isso a gente mostrou. Às vezes fazer uma vacina para Coxiella, imuniza o boi, o anticorpo vai entrar lá, o carrapato vai ser um cavalo. O problema é fazer isso. Matias, uma pergunta minha. A febre maculosa nos Estados Unidos é um problema grave. E aqui no Brasil a gente tem a Lyme disease nos Estados Unidos é um problema grave, e aqui nós temos a febre maculosa, né? As duas têm uma característica muito importante, que são consequências de mudanças de hábitos do humano, né? O humano basicamente invadiu o território onde tinha carrapato. Como é que tu faz essa associação desses dois e os riscos de no Brasil aparecer outras doenças, como cada vez mais a gente está invadindo, já que trabalha bastante com carrapatos silvestres. E só emendando um pouquinho, tipo, que o Epiphysalis longicornis chegou nos Estados Unidos e se disseminou. Qual é o risco deles chegar aqui e transmitir mais uma doença? Bem, são várias perguntas. Tem um paralelo, sim, entre a febre maculosa e a doença de Lyme, que é o seguinte: são os hospedeiros para adultos. Tem alguma diferença também, mas eu considero um efeito rebote. Efeito rebote porque Estados Unidos quase que acabou com o veado de cauda branca, que alimenta as formas adultas do Ixodes, cujas formas imaturas depois se alimentam em um pequeno ratinho que tem a borrélia e depois transmite para os seres humanos. Mas o veado de cauda branca é essencial para manter os adultos, né? E esse veado de cauda branca foi quase extinto. E aí depois começaram né, a preservação entrou na agenda mundial, de forma um pouco diferente em cada local, e o veado de cauda branca, em sendo um animal tolerado na proximidade de seres humanos, e com ambientes novos, porque, por exemplo, nos Estados Unidos tem aquelas áreas suburbanas, né, que são fantásticas para esses animais. Eles hoje têm uma população muito grande, e com aí vieram os carrapatos. É evidente que faltou aí um predador para controlar. Então, o efeito rebote foi um desequilíbrio, né, um aumento de determinadas espécies em detrimento de outras. Equivalente à capivara aqui. E no Brasil nós tivemos a capivara quase foi extinta em São Paulo. E é um animal que é tolerado na proximidade. Isso é bem simples pensar. Se aparecer uma capivara em algum lugar na cidade, existe uma preocupação. Se aparecer uma onça pintada, a preocupação vai ser totalmente diferente. Se aparecer uma sucuri, novamente. Então, isso é uma questão comportamental humana, né? O fato é que hoje a gente tem populações muito grandes de capivaras na cidade que não são naturais, são populações exageradas, né? Bem, isso em relação ao que existe agora. Então, a gente teve, né, E o próprio carrapato, ele mantém populações de carrapato gigantes. Nós temos infestações dentro de cidade que eu vou em áreas naturais e eu não vejo a mesma coisa. São absurdas as infestações.
E nós também vivemos cada vez mais áreas verdes, a gente aprecia, nada contra, aliás, eu gosto também, mas a natureza vem atrás da sua forma, do seu jeito, né? Você sempre tem um efeito secundário. Quanto à possibilidade de surgir alguma coisa, ela é grande, mas vai estar associado, tudo que a gente faz é um pouco acidental, né? Então, se eu alterar um ambiente, eu vou desfavorecer muitos e favorecer alguns, tá? Carrapato segue essa linha, assim como seus hospedeiros. Eu estou terminando uns trabalhos, eu trabalhei 5 anos em Foz do Iguaçu, na Mata Atlântica, no Parque Nacional. E, para vocês terem uma noção, lá a gente achou 5 espécies de rickettsia lá. Lógico que... E uma borrélia desconhecida, que não é a Burdorff, não, uma borrélia desconhecida, né? Então, esses aí estão aí. A questão é o que vai criar uma ponte, eventualmente, para sair. É muito difícil de antever. Mas esses trabalhos são importantes, que você já vai criando um banco de dados, né? E a gente vai para áreas naturais por um motivo simples. Você tenta entender como que acontece em condições mais ou menos estabelecidas ao longo da evolução, para você entender o que acontece em cidades, por exemplo, né? Então, as relações mudam. Tá? Então, em relação às rickétsias, por exemplo, provavelmente existe uma interferência de uma em relação à outra na progressão. Tá? Então, nós temos Então, o que eu aprendi muito nessa situação, que eu tenho uma biodiversidade de vertebrados, mas nessas áreas tem uma biodiversidade de microbiota e micro-organismos gigante, né? E muita coisa está presente escondidinho. Se porventura tiver alguma alteração ecológica que favoreça acidentalmente um patógeno para seres humanos e um vetor que possa transmitir, pode surgir qualquer coisa. Aliás, nós temos uma outra rickettsia que está expandindo, só que ela não é fatal, que é pela Rickettsia parkeri. Tem várias cepas no Brasil, 2 que a gente conhece são mais patogênicas, uma é da Mata Atlântica. E ela está muito associada a Mata Atlânticas, assim, beiradinhas, e eu acho que o cão, a gente ainda não tem muita certeza, mas o cão participa do ciclo, assim como, tanto do carrapato como da rickettsia, né? Então, e a gente não tem uma noção, não quantificou essa doença ainda, mas a doença febril, né, passa por dengue, passa por tudo mais, enfim. Então, tem muita coisa por vir. Por isso que eu acho que esses trabalhos de ecologia... E aí entra muito comportamento humano. Hoje eu vejo que o comportamento humano, que não é só questão do ambiente, mas como eu me comporto em relação a animais, como eu me comporto dentro daquele ambiente, né? Então, isso faz uma diferença muito, muito grande. A Isabel até falou, né, dos bovinos, comportamento das pessoas em relação a bovinos, e aí tem o comportamento do hospedeiro bovino, né? Tem trabalhos que mostram que tem animais que conseguem desviar de carrapatos, eles se reconhecem, né? Então, é mais uma coisa a ser considerada. Não sei quanto o bovino faz isso, mas outras espécies, sem dúvida, né? Então, essa parte de comportamento é fundamental. As capivaras, por exemplo, você tem uma noção, elas, no Pantanal, elas são arredias. Você não chega a 40, 50 metros que elas já saem correndo, né? Isso significa o quê? Elas usam menos, uma área menor, porque tem medo, né? Em cidades, elas não têm medo. Em função disso, elas têm uma oportunidade muito maior de usar outras áreas, né? Eu acho que aqui eu já meio que respondeu a pergunta do José Roberto, que ele fala que no Rio de Janeiro as capivaras, tem muita capivara agora na Lagoa Rodrigues de Freitas. Isso pode aumentar a população de carrapato? E qual é o risco disso? Então, vai depender, eu conheço mais ou menos a lagoa muito pouco, mas me parece que ele é muito cercada por, assim, eu não sei qual que é o tamanho da margem. Vai depender muito da margem e da vegetação na margem. Eu vou confrontar isso com São Paulo. Na cidade de São Paulo, você tem capivara no leito do Rio Tietê, tá? Só que dentro da cidade. O que acontece? Lá, uma vez por ano, pelo menos, ou às vezes até mais, a água sobe até a margem. Às vezes chega até nas marginais. Isso é suficiente para cortar o ciclo de vida do Amblyomascultum, que é esse mais agressivo para o ser humano, né? Então,
um carrapato que seria um vetor importante, nesses locais ele não floresce, porque ele precisa de área mais seca. Nesses locais sobrevive o amblioma dubitatum, que suporta mais esses alagamentos. Então, lá na Lagoa, né, no Rio de Janeiro, no Rodrigo de Freitas, se tiver essas enchentes, se a margem com a vegetação é pequena, aí não vai ter os cúpton. Mas se tiver uma área maior, que permanece seco, tá? Basta ver a Pampulha em Belo Horizonte. Lá você tem febre maculosa e gente morrendo na Lagoa da Pampulha. Porque você tem áreas maiores, grande população de capivara e os seres humanos usando essas áreas, né? Então, a questão ambiental, entender a questão ambiental é muito importante. Acho que, na verdade, a gente está pagando o custo de, como a Isabel falou, de quando se começou a criar carrapaticida, se suspendeu pesquisa em qualquer pesquisa de vacina, meio ambiente, hábitos, nada, né? Porque como você tinha um carrapaticida que matava qualquer coisa, não precisava entender mais nada, né? E agora estamos pagando o custo disso, né? Uma pergunta para a Isabel. A Beatriz fez um comentário que eu acho que dá para transformar em pergunta, e é uma pergunta bem sacana, Isabel. Como é que ela discute aqui que cada grupo utiliza uma fórmula para analisar os resultados da vacina? Ou seja, não existe um padrão quando você diz que a vacina protege 30% a 70%, cada grupo tem a sua fórmula. Ela sugere... O que você sugere nisso? Então, eu acho que o problema é que nem para humano tem, né? Então, mas acho que tem tão poucas pessoas trabalhando, relativamente poucas pessoas trabalhando com vacina para carrapato, que a gente deveria... talvez a pessoa não queira fazer um consórcio, mas nós temos que confrontar os nossos resultados com os de colegas em igualdade de condições, né? E tem que ter não tem um órgão, talvez a FAO pudesse, ou a OIF, só vamos, ou as próprias revistas, a Tick and Tick-Borne Disease, o Parasites and Vectors, nós só vamos publicar estudos com vacina que façam a fórmula de eficácia de tal maneira, claro, depois de um workshop, alguma coisa, para chegar num consenso sobre a melhor maneira, né? E sobre a randomização, eu queria ainda aproveitar e comentar que o pessoal, eu debati muito a randomização com a Ala Tabor, lá da Austrália. E ela diz que ela não vê nos taurinos australianos da Austrália essa variação de carga de carrapato, que é tudo mais ou menos 100 carrapatos. Eu falo assim, se é só 100 por animal, eles nem têm um problema, né? Mas eles dizem que não vê essa variabilidade que a gente vê no Brasil. E eu... não sei se a base genética dos animais que foram para lá é diferente, mas isso é outra coisa. O Ministério da Agricultura exige para testar carrapaticida que os animais sejam randomizados, porque essa variabilidade falseia muito o resultado e você não pode trabalhar com muitos animais. Então, ou você randomiza e trabalha com poucos animais, ou faz um N grande, que aí não precisa, né? Mas semana passada eu participei de um debate sobre os testes de carrapaticida. O governo está liberando, está baixando o ponto de corte para a liberação de produtos de 95%, vai passar para 80%. Então, porque estão... É desespero, né? Tem uma pergunta aqui do Antônio Campos, para a Isabel também. Comente em linha geral qual é a estratégia para os antígenos que você selecionou para a vacina. Bom, a linha geral tem que ser salivar. Eu sei que dá 2 horas de conversa, mas... Mas tem que ser salivar para atrapalhar o parasitismo e para manter boa memória, porque a gente não tem intenção de limpar o pasto.
a função do antígeno, a aparente função biológica do antígeno dentro do parasitismo. Aí nós temos pelo menos um antígeno de função desconhecida, mas que era muito abundantemente expresso na glândula salivar, e era afetado, por exemplo, expressava muito menos no boi resistente, geneticamente resistente, no zebu. Então, se não tem no carrapato, não está sendo expresso no carrapato que suga no zebu, deve estar fazendo falta, porque o carrapato não se dá tão bem no zebuíno. E esse foi mais ou menos a estratégia que nós usamos, né? Ele ser um antígeno silencioso também no hospedeiro suscetível, né? Por alguma razão, as proteínas salivares são mais imunogênicas no zebuíno, não sei dizer porquê, mas o zebu reconhece muito mais coisa dentro do salivoma, lá do carrapato, do que os animais taurinos, né? O que faz ser imunogênico no zebu, não sei, mas ele é. O carrapato é mais imunogênico. E em linhas gerais é isso. Essa é a pergunta de $1 milhão, né? O que faz ser mais imunogênico do que o outro? Bom, acho que, não sei se o José Mauro tem alguma pergunta. Acho que as perguntas do público já se encerraram aqui. A gente também está no horário de encerrar o seminário. Acho que eu passo a palavra para o José Mauro e para ele fazer algum comentário dele. Eu queria agradecer, coordenar essa sessão, agradecer os dois. São duas visões bem importantes. O Matias com impacto ambiental e de saúde humana fundamental nos trabalhos dele, e a Maria Isabel num aspecto de produção pecuária direta. José Mauro, eu passo a palavra para ti. Ok. Eu queria agradecer aos 3 grandes especialistas, acho que foi uma palestra muito boa e bem informativa, e eu acho que são as pessoas que têm um grande conhecimento nessa área de estudo dos carrapatos. Concordo, a vacina ainda é uma coisa importante, né? Mas vamos estudando, ver o que a gente pode fazer. Não é só nesse campo, como outros campos também, que a gente tem dificuldade na área de parasitologia, por exemplo. Você, até hoje, não tem uma vacina, né, assim, para doenças parasitárias que efetivamente funciona. E eu acho que foi extremamente importante. Agradeço, então, a participação dos 3 e espero que continue contribuindo com a Sociedade Brasileira de Parasitologia, participando dessas nossas, atualmente, congressos diferentes, lives, e que puder trazer, não só para os sócios, como também para aqueles que têm um interesse maior nesse assunto. Obrigado. Não sei se Isabel e o Matias querem fazer mais algum comentário para a gente encerrar, que nós já passamos da hora bastante. Eu só vou agradecer também ao convite. Fico muito feliz em ter participado, rever os colegas, e espero que tenha contribuído. Eu achei só engraçado que eu sou médico veterinário, eu estava trabalhando para a área mais de medicina, a Isabel é médica, está trabalhando mais com a parte de pecuária, mas tudo bem, a gente trocou, né? Exatamente assim. Conhecimento não tem fronteiras. Saúde única. One Health, exatamente. One Health. Então, tá bom. Bom, gente, também foi um prazer. Muito obrigada mais uma vez. Matei a saudade do Matias. E a gente está super grata, então. Obrigada, Itabajara, e a gente vai se falando, então, tá? Tchau, Obrigado, tchau. eu também, vocês. Obrigado, então. Estou encerrando, então, a sessão. Ok? Ok. Obrigado a todos.